Lisanne From e Chris Kremers cresceram em Amersfoort, província de Utrecht, na Holanda, uma cidade encantadora que combina uma rica herança histórica com uma moderna infraestrutura urbana. Com aproximadamente 160 mil habitantes em 2024, é a segunda maior cidade da província e destaca-se tanto por sua importância histórica quanto por sua qualidade de vida atual. Um fato curioso sobre Amersfoort é seu apelido de Keistad, ou Cidade da Pedra, em referência a uma enorme rocha transportada por seus moradores no século XVII como parte de uma competição. Essa pedra, conhecida como Keistadsten, permanece como símbolo da cidade. Hoje, Amersfoort é considerada uma cidade relevante cultural e economicamente, atraindo tanto visitantes quanto novos moradores pela combinação de seu passado fascinante, infraestrutura moderna e qualidade de vida exemplar. Chris Kremers, de 21 anos, era descrita como uma jovem criativa, extrovertida e cheia de paixão pela vida. Chris havia recentemente concluído sua graduação em Educação Social Cultural, com especialização em Educação Artística, o que refletia seu profundo interesse por arte e pelo impacto transformador da educação. Ela adorava explorar novas culturas e tinha uma personalidade vibrante que a tornava querida por amigos e colegas. Além disso, Chris era reconhecida por sua responsabilidade e habilidade em conectar-se com as pessoas, o que a fez considerar trabalhar com projetos sociais ao redor do mundo. Já Lisanne From, de 22 anos, era vista como uma pessoa otimista, prática e determinada. Recém-formada em psicologia aplicada, Lisanne tinha um grande interesse em entender o comportamento humano e em ajudar as pessoas a superarem desafios emocionais. Além disso, ela era apaixonada por esportes, especialmente vôlei, e seu espírito competitivo combinava com sua inteligência e disciplina. Amada por sua positividade contagiante, Lisanne era conhecida por sempre incentivar quem estava ao seu redor, trazendo energia e motivação mesmo em momentos difíceis. As duas jovens se tornaram melhores amigas e começaram a dividir um dormitório em Amersfoort enquanto trabalhavam juntas em um restaurante local. Durante meses, economizaram cada centavo para realizar um grande sonho, uma viagem de 6 semanas ao Panamá. Chris e Lisanne planejavam essa aventura como uma forma de comemorar suas recentes conquistas acadêmicas e mergulhar em uma experiência de vida única. O objetivo era aprender espanhol, realizar trabalho voluntário com crianças carentes em uma escola local e explorar as belezas naturais do Panamá. Para Lisanne, a viagem era especialmente simbólica, pois marcava sua formatura e representava um novo capítulo de sua vida. No final de março de 2014, Lisanne From, de 22 anos, e Chris Kremers, de 21 anos, deixaram a tranquilidade de Amersfoort, na Holanda, para embarcar em uma viagem dos sonhos rumo ao Panamá. Amigas próximas, elas eram um retrato da juventude europeia moderna. Ambas compartilhavam um espírito aventureiro e uma sede por experiências que expandissem seus horizontes. O objetivo da viagem era nobre e planejado. Além de conhecer a cultura panamenha e aprender espanhol, elas pretendiam realizar trabalho voluntário em uma escola para crianças carentes. Tudo foi meticulosamente preparado, desde as reservas de hospedagem até os equipamentos para as caminhadas que planejavam fazer nas exuberantes florestas tropicais do país. Chegaram à pequena cidade de Boquete, no oeste do Panamá, no dia 29 de março de 2014. Localizada aos pés do vulcão Baru, Boquete é cercada por densas florestas e trilhas desafiadoras, atraindo aventureiros de todo o mundo. Nos primeiros dias, exploraram a cidade, conheceram os habitantes locais e se adaptaram ao ritmo tranquilo da região. O futuro parecia brilhante para as jovens holandesas. No dia 1º de abril de 2014, Chris Kremers e Lisanne From decidiram explorar a famosa trilha O Pianista, nos arredores de Boquete, Panamá. Essa trilha é uma das mais conhecidas da região, atraindo turistas por suas vistas deslumbrantes, vegetação exuberante e relativa acessibilidade. No entanto, para aqueles que se aventuram além do mirante principal, a trilha torna-se desafiadora, especialmente em áreas remotas onde o caminho pode ser confuso e traiçoeiro. As jovens holandesas haviam chegado a Boquete há poucos dias e já demonstravam interesse em explorar a natureza local. Elas tinham um espírito aventureiro, ao que tudo indica, estavam empolgadas em começar suas atividades ao ar livre. Segundo amigos e moradores locais, a trilha O Pianista era uma escolha natural, pois era uma rota bem conhecida e recomendada para iniciantes que desejavam conhecer a beleza da região sem um guia. Naquela manhã,
As duas saíram do hostel onde estavam hospedadas com roupas leves, botas de caminhada e uma mochila que continha itens básicos, como celulares, câmera digital, lanches e água. Os relatos sugerem que a escolha da trilha foi feita de forma espontânea, sem um planejamento extenso. Não há evidências de que elas contrataram um guia para acompanhá-las. Elas mencionaram a caminhada aos anfitriões com quem estavam hospedadas e informaram que pretendiam retornar à tarde, pois tinham planos de jantar com 2 guias turísticos locais naquela noite. Isso reforça a ideia de que a caminhada não deveria se estender por muito tempo. Algumas testemunhas afirmaram ter visto Chris e Lizane caminhando na direção da trilha naquela manhã. Um dos relatos mais confiáveis veio de um guia local, que as viu subindo o início da trilha ao pianista por volta das 11 horas da manhã. Ele descreveu as jovens como animadas e bem preparadas para uma caminhada curta, mas não viu ninguém as acompanhando. Outro detalhe intrigante é que um cachorro chamado Azul, pertencente a um café próximo à entrada da trilha, acompanhou as duas ao longo do percurso. Azul era conhecido por seguir turistas na trilha, mas sempre retornava para casa no final do dia. Curiosamente, o cachorro voltou sozinho naquela noite, sem nenhum sinal das jovens, o que foi um dos primeiros indícios de que algo estava errado. Uma teoria amplamente discutida é que Chris e Lizane, encantadas com a paisagem e desejando explorar mais, decidiram ir além do mirante principal sem perceber os riscos envolvidos. A floresta ao redor é densa, com trilhas secundárias que podem levar caminhantes desavisados a se perderem rapidamente. Não há indícios de que alguém as tenha levado até a trilha ou incentivado a seguir adiante. No entanto, algumas teorias especulam que elas poderiam ter encontrado alguém durante a caminhada que as orientou de forma inadequada ou até mesmo as persuadiu a continuar. Essas suposições, no entanto, não possuem evidências concretas. O desaparecimento das duas amigas começou a preocupar logo na manhã seguinte ao dia em que deveriam ter retornado de uma caminhada pela trilha O Pianista, em Boquete. Os primeiros a notar algo errado foram os anfitriões que as hospedavam, já que perceberam que as mochilas e objetos pessoais das jovens permaneciam no quarto, mas elas não haviam voltado para dormir. Além disso, Lizane e Chris haviam combinado de encontrar uma família local para fazer trabalho voluntário no dia seguinte, mas nunca apareceram. Imediatamente, a preocupação se transformou em ação. Os anfitriões reportaram o desaparecimento às autoridades locais, que começaram a organizar buscas preliminares na área da trilha. Guias turísticos experientes, policiais e voluntários da comunidade formaram as primeiras equipes de resgate. Apesar da determinação, os desafios eram imensos. A região era composta por uma floresta tropical densa, repleta de árvores altas, riachos, terrenos escorregadios e uma fauna selvagem que dificultava a navegação. Os socorristas começaram a percorrer as trilhas conhecidas, chamando pelos nomes de Lizane e Chris e verificando cada canto onde poderiam ter se abrigado. Helicópteros foram acionados para realizar sobrevoos em busca de qualquer sinal das jovens, mas a densa vegetação tornava quase impossível identificar qualquer coisa do alto. Apesar de todo o esforço inicial, o primeiro dia de buscas não trouxe nenhuma pista concreta. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente pela cidade e logo ganhou atenção internacional. Quando os pais de Lizane e Chris foram informados, decidiram viajar imediatamente para o Panamá, preocupados com a possibilidade de algo grave ter acontecido. Ao chegarem em Boquete, trouxeram consigo equipes de busca holandesas, cães farejadores altamente treinados e até mesmo ofereceram uma recompensa financeira significativa para quem pudesse fornecer qualquer informação que levasse ao paradeiro das jovens. Enquanto isso, as investigações começaram a se intensificar. Autoridades locais e estrangeiras tentaram reconstruir os passos de Lizane e Chris. Descobriu-se que elas haviam saído no início da tarde do dia 1º de abril de 2014 para uma caminhada casual na trilha O Pianista, uma rota popular entre turistas. No entanto, elas não haviam levado comida suficiente ou equipamentos adequados para um trajeto mais longo ou para passar a noite na selva, o que aumentava a preocupação de que poderiam estar em perigo. Além disso, relatos de moradores indicaram que as duas haviam sido vistas pela última vez perto do início da trilha, sem sinais de estarem acompanhadas por um guia. Os dias começaram a se transformar em semanas sem nenhum avanço significativo. A ausência de pistas palpáveis, como roupas,
objetos ou pegadas, tornou o caso ainda mais angustiante. Para os familiares, amigos e moradores locais, a falta de respostas era um mistério insuportável, e as buscas continuavam com o esforço coletivo de todos, mesmo com as esperanças se tornando cada vez mais incertas. No dia 14 de junho de 2014, mais de 2 meses após o desaparecimento, uma moradora de uma comunidade indígena encontrou uma mochila azul à beira de um rio, a cerca de 12 quilômetros da trilha Upianista. Para a surpresa de todos, a mochila continha pertences das jovens em perfeito estado: 2 celulares, uma câmera digital, óculos escuros, roupas dobradas cuidadosamente, 2 sutiãs e $83 em dinheiro. Esse achado reacendeu as investigações, trazendo um misto de esperança e apreensão. Como a mochila permaneceu intacta, mesmo em um ambiente tão hostil? Estaria alguém envolvido na preservação desses itens? A análise dos celulares revelou um padrão perturbador. Desde a tarde de 1º de abril, ambas fizeram repetidas tentativas de ligar para números de emergência, como o 112, europeu, e o 911, americano, mas a densa floresta bloqueou qualquer sinal de celular. No total, foram registradas 77 tentativas de chamadas de emergência nos dias seguintes. O último uso registrado dos celulares foi em 11 de abril, quando a bateria do telefone de Lisane se esgotou. No telefone de Chris, no entanto, houve algo curioso: ele foi ligado e desligado várias vezes nos dias seguintes, mas nenhuma nova tentativa de ligação foi feita. A câmera digital, uma Canon PowerShot, continha mais de 100 fotos tiradas durante e após o desaparecimento. As primeiras mostravam Chris e Lisane sorrindo e posando na trilha. Porém, após o dia 1º de abril, as fotos se tornaram misteriosas. Algumas mostravam a vegetação ao redor, como pedras e ravinas, enquanto outras capturavam objetos estranhos, como pedaços de plástico vermelho e ramos de árvores. Na noite de 8 de abril, uma série de 90 fotos foi tirada no escuro, entre 1h e 4h da madrugada. Uma delas parecia mostrar a parte de trás da cabeça de Chris. Poucas semanas após a descoberta da mochila, restos humanos começaram a surgir na área. Primeiramente, um dedo do pé, ainda dentro de uma bota de caminhada, foi encontrado nas margens do rio. Mais tarde, fragmentos de dedos e pedaços de pé pertencentes a Chris e Lisane foram localizados, espalhados pela floresta. O que intrigou os investigadores foi o estado desses restos mortais. Enquanto alguns ossos estavam branqueados e sem nenhum vestígio de tecido, outros apresentavam sinais de decomposição recente. Especialistas ficaram divididos: esses sinais eram compatíveis com um processo natural ou indicavam manipulação humana. O caso de Chris e Lisane gerou uma série de teorias, desde explicações naturais até as mais conspiratórias. Alguns especialistas acreditam que as jovens se perderam após se aventurarem além da trilha e sucumbiram à fome, exaustão ou ferimentos em um terreno implacável. Outros sugerem que poderiam ter sido vítimas de sequestro ou crime, especialmente considerando o histórico de atividades criminosas em regiões remotas do Panamá. Ainda há quem acredite que a descoberta meticulosa da mochila e o estado preservado dos pertences indicam o envolvimento de terceiros. No entanto, a falta de evidências conclusivas impede qualquer resposta definitiva. Até hoje, o desaparecimento de Lisane Fromm e Chris Kremers permanece envolto em incertezas, com mais perguntas do que respostas concretas. Suas famílias, devastadas pela tragédia, continuam a buscar justiça e entendimento, muitas vezes enfrentando a frustração de uma investigação cheia de lacunas. O caso, amplamente divulgado pela mídia internacional, chamou atenção não apenas pela natureza angustiante do ocorrido, mas também pelos detalhes sombrios e confusos que surgiram durante a busca por respostas. Para os moradores locais e aventureiros experientes, o caso tornou-se um lembrete constante dos riscos de explorar ambientes desconhecidos, especialmente sem a preparação adequada.
A trilha O Pianista, antes conhecida por suas vistas deslumbrantes, agora carrega um peso sombrio, atraindo curiosos, investigadores amadores e teóricos da conspiração. Muitos acreditam que as jovens podem ter sido vítimas de um acidente trágico, enquanto outros sugerem que poderiam ter encontrado alguém com intenções malévolas ou se envolvido em uma série de eventos desafortunados que culminaram em sua morte. Além disso, o caso continua a capturar a imaginação do público, alimentado por discussões nas redes sociais, documentários e teorias que vão desde sequestro e tráfico humano até cultos misteriosos e rituais na selva. Psicólogos, criminologistas e especialistas em sobrevivência frequentemente revisitam o caso como um exemplo de como o desconhecido pode ser tão aterrorizante quanto fascinante. O que realmente aconteceu naquela fatídica caminhada na trilha O Pianista? Como duas jovens saudáveis e inteligentes, em busca de aventura e aprendizado cultural, desapareceram em um cenário paradisíaco que rapidamente se tornou um pesadelo. Talvez a floresta nunca revele completamente suas respostas. Mas, para aqueles que amam Lisanne e Chris, a busca pela verdade continua.